Amém, irmãos. Louvado seja Deus. Eu quero convidar aqui à frente a nossa amada missionária, a minha querida esposa, essa serva do Senhor que tem tanto nos abençoado. E ela vai estar ministrando a palavra do Senhor para a nossa vida hoje. Esperamos em Deus que o Senhor a abençoe, que o Senhor prepare o nosso coração para esse momento. Eu quero convidá-los a orar novamente. Vamos orar por nossa vida, pela vida da nossa missionária, pedindo que Deus prepare o nosso coração e use a vida dela de forma que glorifique o nome do Senhor. Pai, nós pedimos em nome de Jesus, que a Tua graça, Pai, o Teu poder venha continuar sendo manifesto e percebido em nosso meio. Que o Senhor prepare o nosso coração, ó Deus, e leva nosso coração e mente cativos ao Teu trono da graça. Tira toda distração, Pai, todo sentimento confuso. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a entender, estarmos atentos à Tua palavra. Pedimos, ó Deus, prepara-nos para esse momento. Pedimos a Tua bênção sobre a Tua filhinha. Faz que ela lembre, ó Pai, que é apenas um instrumento em Tuas mãos. Que ela possa transmitir Tua palavra com graça, ousadia, ó Deus, de forma clara e fiel para a glória do Teu nome. Pedimos a Tua bênção, Pai, derrama da Tua graça, continua a usar, ó Deus, a Tua filhinha com poder e graça. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus a todos, amém? Glória a Deus por estarmos aqui na sua doce presença e sermos por Ele ministrados. Eu gostaria que você abrisse a palavra do Senhor nesse momento, o Evangelho de João, capítulo 21. Estaremos refletindo nesse texto. João capítulo 21. Leremos a partir do primeiro verso. Diz a palavra do Senhor: Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos, junto do mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: Vou pescar. Disseram-lhe os outros: Também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: Filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: Não. Então lhes disse: Lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: Trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: Vinde e comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: Quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido,
Perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter lhe dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Amém? Oremos ao Senhor, queridos. Pai, graças te damos. Porque quando olhamos para o Senhor, quando olhamos para a tua palavra, nós encontramos graça. Graça para os caídos. Graça para aqueles que fracassaram. Graça para aqueles que fraquejaram. Deus, tu sabes o quanto nós somos limitados. Tu sabes, Senhor, o quanto nós somos frágeis, vasos de barro. Tu sabes, ó Deus, das vezes que caímos, das vezes que te negamos. Mas nessa noite, ó Pai, nós queremos nos voltar para o Senhor. Queremos nos voltar para o Evangelho e contemplar a beleza do Evangelho. Contemplar a graça manifesta na cruz do Calvário. E olhando para essa superabundante graça, certamente seremos restaurados, renovados. Nós clamamos nessa noite: Senhor, ministra o coração da tua igreja. Ministra o coração dos teus filhinhos que aqui estão. Tu sabes, ó Deus, como cada um de nós aqui chegamos. Tu sabes de maneira muito particular como está o coração dos teus filhinhos que aqui estão. Tu sabes. E eu clamo a ti nesse momento, eu clamo a ti nessa noite, pelo amor que o Senhor tem por cada um deles. Revela-te por meio da tua palavra. Ministra aos seus corações. Que o teu Santo Espírito aplique a tua palavra, trazendo vida, trazendo restauração, trazendo renovo e descanso para a nossa alma. Nós clamamos a ti, Senhor. Faz aquilo que só tu podes fazer. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Esses últimos dias o Senhor tem ministrado muito ao meu coração por meio desse relato, dessa terceira manifestação de Jesus aos seus discípulos. E a minha expectativa é que Deus também esteja se ministrando aos seus corações. Amém, amados? Eu não sei quantos de vocês já tiveram a oportunidade de ler um pouco sobre a biografia de Pedro. Não sei quantos de vocês lembram dessas palavras registradas por Marcos no capítulo 14, verso 29, que diz o seguinte: ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Não sei quantos de vocês lembram dessas palavras: ainda que seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Essas palavras foram ditas por Pedro em um dado momento em que parece que Pedro tinha uma visão muito elevada acerca dele mesmo, acerca do seu amor para com Jesus. Mas, queridos, é interessante que Jesus, ele faz questão de revelar a Pedro a sua fragilidade.
Como disse Packer, Deus ressalta a fraqueza daqueles que Ele ama e deseja usar. Em 2 Coríntios, amados, capítulo 4, versículo 7, o apóstolo Paulo, falando sobre essa verdade, ele vai dizer: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Ainda falando sobre a nossa fragilidade, o apóstolo Paulo vai declarar em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 12: aquele que está de pé, veja para que não caia. E amados, é muito importante refletirmos sobre isso, para que nós possamos depender mais de Deus. É importante refletirmos e termos a consciência da nossa fragilidade, das nossas limitações, da nossa pequenez, da nossa falência espiritual, para que a gente dependa de Deus e não confie em nós mesmos. E não confiemos em nossa força, e não confiemos em nosso amor, e não confiemos em nossa religiosidade, mas confiemos nele. No entanto, queridos, não podemos usar da nossa fragilidade como desculpa para o pecado, mas como uma forte razão para corrermos para o Senhor, para estarmos cada vez mais perto dele. Amém? Em Marcos capítulo 14, se você quiser acompanhar comigo, você deixa o texto de João marcado, que daqui a pouco a gente vai retomar para esse texto, mas eu queria que você abrisse comigo em Marcos capítulo 14. Marcos, ele vai registrar, amados, do verso 27 ao verso 31, o momento em que Pedro é avisado por Jesus da sua queda. Jesus afirma no verso 27, olha, todos vocês vos escandalizareis, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficaram dispersas. E aí quando Pedro escuta essas palavras, Jesus dizendo que os discípulos iriam se escandalizar, que eles ficariam dispersos, Pedro diz: ah, não, Senhor, ainda que todos os outros discípulos façam isso, ainda que todos te neguem, ainda que todos se escandalizem de eu jamais. Olha a autoconfiança de Pedro. Olha a visão elevada que Pedro tinha acerca dele mesmo, acerca do amor dele por Jesus. Aí Jesus olha para Pedro e diz no verso 30: em verdade te digo, Pedro, que hoje, nesta noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Jesus diz isso e Pedro diz para o Senhor no verso 31, Senhor, ainda que seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E aí os discípulos, ouvindo isso, ficam todos espantados e também dizem as mesmas palavras de Pedro: se for necessário, nós morreremos contigo, Senhor. E aí, amados, aqui no capítulo 14, verso 50, Marcos vai relatar o fracasso dos discípulos. Diz a palavra: então, deixando, fugiram todos. No momento em que Jesus é levado preso, diz a palavra que, deixando, fugiram todos. Aqueles que disseram: Senhor, se for necessário morrer contigo, nós morreremos, mas não te negaremos, são os mesmos da palavra que Jesus lhe dissera: antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. E caindo em si, desatou a chorar. E aí, amados, nós vamos seguir o relato em que Jesus ele é aprisionado e morto. Em seguida, os discípulos eles ficam dispersos, ficam desanimados, amedrontados, ficam perdidos. Mas ao 3º dia, diz a palavra do Senhor que Jesus ressuscita. E aí no capítulo 21 de João, e aí você pode retomar o Evangelho de João. No capítulo 21, do verso 11 ao verso 18, nós vamos ter o momento em que Jesus se manifesta a Maria Madalena, aparece para Maria Madalena, Jesus ressurreto. E aí do verso 19 ao 23 do capítulo 21, Jesus aparece aos discípulos.
Do verso 26 ao 29, Jesus aparece novamente para os seus discípulos. E aí, quando nós chegamos aqui no capítulo 21, do verso 1 ao 19, Jesus manifesta-se pela terceira vez aos discípulos junto do mar de Tiberíades. E é nesse relato que nós vamos encontrar a restauração da vida e do ministério de Pedro e também dos demais discípulos. E aqui em João, capítulo 21, eu gostaria de destacar algumas verdades para o nosso coração. Amém, queridos? Verdades acerca dessa manifestação amorosa de Jesus aos seus discípulos. Observe comigo no verso 1. Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades. Amados, o mar Tiberíades era um local muito comum para os discípulos. Era nesse local onde Pedro e outros discípulos trabalhavam como pescadores. E também onde eles foram chamados para o ministério. E aí, amados, é nesse cenário que Jesus se revela aos seus discípulos novamente. Verso 2 diz: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, mais 2 de seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: o quê? Vou pescar. Pedro, de repente, diante de tudo que ele estava vivenciando, diz: vou pescar. E aí os discípulos escutam aquelas palavras e diz: também nós vamos contigo. E naquela noite nada apanharam. Amados, aqueles discípulos haviam fracassado enquanto discípulos. E o que lhes restava na perspectiva deles era retomar ao seu passado. Era retornar à sua antiga profissão. Vou pescar. Acabou meu ministério. Fracassei enquanto discípulo. Neguei a Jesus. Vou pescar. Pedro achava que seu ministério havia ali findado. Que não havia mais perspectiva de um futuro ministério. Ele diz: não, vou voltar à minha profissão. Vamos ver o que vai acontecer. E, amados, é interessante que aqueles discípulos frustrados continuam frustrados porque a pescaria é um fracasso. Diz a palavra do Senhor que eles nada pescaram. No verso 3. Naquela noite nada apanharam. E, amados, eu gostaria de trazer uma primeira aplicação para os nossos corações. Por vezes nos encontramos frustrados pelo nosso fracasso. Mas o Senhor, Ele se manifesta no momento adequado. O Senhor se manifesta quando estamos mais confusos e desanimados. Foi exatamente esse momento que Jesus se manifestou de maneira graciosa e amorosa aos seus discípulos. Eles estavam desanimados, estavam confusos. E é no momento adequado que Jesus se manifesta a eles. Por vezes fracassamos, fraquejamos, vacilamos. Isso acontece, amados, porque somos frágeis vasos de barro. E às vezes nós mesmos nos esquecemos disso. Mas como já disse o apóstolo Paulo, temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Ronaldo Lidório, ele afirma: nós somos verdadeiramente fracos, mas Deus é verdadeiramente forte. E esse Deus que é verdadeiramente forte é o Deus que nos formou. E Ele sabe quem nós somos. Ele sabe da nossa estrutura. Ele sabe das nossas limitações. Ele sabe até onde podemos suportar. Ele sabe quem nós somos. Não precisamos fingir que somos fortes demais para Deus, porque Ele sabe quem nós somos. Não
devemos usar da nossa fragilidade como desculpa para o pecado, mas vivermos em uma maior dependência, confiando nele e não em nós. Somos vasos de barro, para que possamos depender do poder de Deus e não das nossas forças. E aí, amados, no versículo 4, o Senhor se manifesta de forma amorosa aos seus discípulos. E eu gostaria que você observasse comigo. Ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Amados, aqui Jesus evidencia o seu profundo amor por eles e a sua graça restauradora. Jesus não os chama de covardes. Jesus não diz: covardes, traidores, medrosos, desertores. Não. Jesus os chama filhos. Embora eles houvessem traído Jesus, embora eles tivessem negado Jesus, mas Jesus continua chamando-os de filhos. E aqui, amados, eu gostaria de trazer uma segunda aplicação para as nossas vidas. O Senhor não lança no nosso rosto o nosso pecado. Antes manifesta o seu profundo afeto e sua graça restauradora. Mesmo que você tenha fracassado e esteja tomando a rota da fuga, Ele te chama de filho. Você continua sendo filho. A graça do Senhor é maior que o nosso pecado. A graça do Senhor é suficiente para nos restaurar. Filho, o Senhor te chama de filho. Isso é graça. Isso é superabundante graça. Em Romanos 9, verso 26, diz: acontecerá que no mesmo lugar em que se lhes declarou, vocês não são meu povo, eles serão chamados filhos do Deus vivo. Gálatas 4:6 diz: e porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês, e Ele clama: Abba, Pai. Em 1 João, capítulo 3, verso 1, diz: vejam como é grande o amor do Pai, que o Pai nos concedeu, sermos chamados filho de Deus, o que de fato somos. Você é filho. Independente do seu fracasso, independente da sua queda, você continua sendo filho. Independente das acusações do maligno, você continua sendo filho. E é assim que o Senhor se dirige aos seus discípulos: filhos. Em seguida, mais no verso 6, o Senhor se manifestou de forma poderosa, repetindo a cena da pesca milagrosa. Jesus opera aquele milagre. Os discípulos haviam passado a noite pescando, nada apanharam, e então Jesus diz: lancem a rede. E aí, à direita do barco, em verso 6, ele diz: e eles já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. E amados, aquele milagre era uma prova eloquente e suficiente de que estavam diante daquele que vencera a morte. Depois que Jesus realiza esse milagre, diz no verso 7, que o discípulo amado, João, reconhece que é Jesus, e então sussurra aos ouvidos de Pedro: é o Senhor, Pedro. E aí, amados, diz a palavra do Senhor no verso 7, que Pedro, ao ver que era Jesus, lança-se ao mar. Pedro, impulsivo, não aguenta continuar no barco, lança-se ao mar e vai ao encontro de Jesus. Mesmo, imagino eu, que houvesse somente um turbilhão de perguntas. Não sei se ele vai lançar no meu rosto meu pecado, eu neguei, como ele vai falar comigo, o que será que vai acontecer agora? Mas Pedro lança-se ao mar
E diz, amados, que os discípulos encontram Jesus no verso 8, do verso 9 ao 14. E Jesus, de maneira muito amorosa, prepara ali uma refeição para os seus discípulos. Ele prepara um braseiro para aquecê-los do frio. Prepara um alimento para restaurar-lhes as forças. Quando os discípulos chegam ali na praia, o braseiro e há pão e peixes. E aí no verso 12, amados, diz que nenhum deles ousava perguntar quem ele era, porque sabiam que era o Senhor. Por acaso não ardia em seus corações? Por acaso não ardia os seus corações enquanto ele falava? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Para onde iremos nós? Então, queridos, é nesse cenário que nós vamos encontrar aqui do verso 15 ao 19, o Senhor se manifestando de forma graciosa, dando a Pedro uma nova oportunidade para reafirmar o seu amor e reiniciar o seu ministério. E aí, amados, nós vamos encontrar Jesus fazendo 3 perguntas a Pedro. Por que Jesus faz 3 perguntas a Pedro? Porque 3 foram as vezes que Pedro negou a Jesus. E para cada vez que Pedro negou, Jesus lhe deu a oportunidade de reafirmar o seu amor. Veja, queridos, Jesus lhe pergunta: Simão, filho de João, verso 15, amas-me mais do que estes outros? Por que Jesus fala isso? Amas-me mais do que estes outros? Porque no passado, Pedro havia afirmado que ainda que todos se escandalizassem dele, ele não faria isso. Pedro confiava no seu próprio amor pelo Senhor. Pedro achava que ele era forte demais para cair, para negar a Jesus. Pedro achava que todos os outros discípulos poderiam negá-lo, poderiam fraquejar, cair, mas ele jamais. E aí Jesus pergunta: tu me amas mais que estes outros? E aí eu quero chamar a sua atenção para outro detalhe. Jesus vai usar o verbo ágape. Quando ele fala amas-me, ele usa o verbo ágape. Ele fala sobre um amor sacrificial. Ou seja, quando Jesus pergunta: tu me amas mais que este? Jesus está perguntando: Pedro, tu me amas com amor sacrificial, capaz de entregar a tua vida por mim? Sabe qual é a resposta de Pedro? Sim, Senhor, eu te amo, né? No nosso português a gente só não enxerga uma diferença nesses dois verbos. A gente encontra o mesmo verbo, na verdade. Mas no grego, amados, nós vamos encontrar outro verbo na resposta de Pedro. Pedro usa um outro verbo chamado filéu. Em outras palavras, no nosso português, seria: Senhor, tu sabes que eu gosto de ti. Veja bem, o Senhor pergunta: Pedro, tu me amas com amor sacrificial, a ponto de entregar a tua vida por mim? Pedro agora responde: Senhor, eu gosto de ti. Em outras palavras, Pedro estava dizendo: Senhor, tu sabes que eu não sou capaz de morrer por ti. Eu gosto de ti, Senhor, mas eu não sou capaz de morrer por ti. E aí o Senhor diz para Pedro: apacenta os meus cordeiros. Então o Senhor pergunta novamente a Pedro: Pedro, Simão, filho de João, tu me amas? Jesus não pergunta mais se ele amava mais que os discípulos.
Ele só pergunta: tu me amas? E aí Jesus usa o mesmo verbo. Tu me amas com amor sacrificial, a ponto de morrer por mim? E aí Pedro responde: sim, Senhor, tu sabes que eu gosto de ti. E aí o Senhor responde para Pedro: pastorei as minhas ovelhas. E então pela terceira vez Jesus pergunta a Pedro: Pedro, filho de João, tu me amas? Só que aqui Jesus muda o verbo. Jesus não pergunta mais a Pedro: Pedro, tu me amas a ponto de entregar a tua vida por mim? Agora Jesus usa o mesmo verbo que Pedro usara para responder sua resposta. Jesus pergunta: Pedro, tu gostas de mim? E aí Pedro diz: Senhor, tu sabes de todas as coisas. Tu sabes que eu gosto de ti. E aí Jesus responde para Pedro: apacenta as minhas ovelhas. Pedro ia agora demonstrar o seu amor a Jesus, cuidando das ovelhas de Cristo. Jesus restaura não apenas a vida de Pedro, mas também o seu ministério. Agora, o Senhor acrescenta ao anzol, a rede de pescador, um cajado de pastor. Em um outro momento, em que Jesus havia realizado a primeira pesca milagrosa, Jesus havia chamado Pedro para ser pescador de homens. E agora, nesse momento da segunda pesca maravilhosa, milagrosa, em que Jesus ressurreto apresenta-se aos seus discípulos, Jesus chama Pedro para ser pastor, para pastorear as suas ovelhas. Quando Pedro reconhece a sua fragilidade, Deus o capacita a fazer aquilo que por ele mesmo ele não seria capaz de fazer. Aquele Pedro que antes dizia: Senhor, jamais te negarei. Senhor, ainda que todos neguem, eu não te negarei. Se for necessário morrer por ti, morrerei. Esse Pedro agora mudou o discurso. Esse Pedro agora foi transformado. Esse Pedro agora, após sua queda, reconhece a sua fragilidade. Reconhecendo a sua fragilidade, lança-se aos braços amorosos do bom pastor. E diz: Senhor, tu sabes que eu não consigo por mim mesmo morrer por ti. Mas é aí que manifesta-se o poder do Senhor. Quando nós reconhecemos a nossa fragilidade. E aí, amado, o Senhor capacita para o mistério pastoral. E o capacita também para o seu martírio. Pedro está pronto quando percebe que é incapaz. Quando somos fracos, aí é que somos fortes. Pedro é restaurado. A partir desse momento, de maneira muito pontual, nós vamos ver uma reviravolta na vida de Pedro. Em seguida, Pedro cheio do Espírito Santo. E aquele Pedro que antes era covarde, inconstante, impulsivo, é transformado. E nós vemos agora um grande homem de Deus, firme, intrépido, pregador do Evangelho. E quando ele prega, os corações se derretem, não por sua capacidade de oratória, por sua eloquência, mas porque o Espírito Santo agia por intermédio de Pedro. E amados, de maneira tão pontual e bela, quando nós olhamos para o capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, em que Pedro vai pregar o seu primeiro sermão após a sua queda. É lindo que Deus lhe concede a graça de pregar a palavra. Pedro não consegue nem chegar ao final do sermão. As pessoas perguntam: o que faremos nós? E naquele dia,
houveram 3.000 conversões. Amados, a graça é suficiente para te restaurar. A graça do Senhor é suficiente para restaurar os caídos. A graça para cada vez que Pedro negou. A graça, a restauração para cada queda. Como diz a palavra do Senhor, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. A graça de Deus é oferecida como presente a quem nada fez por merecê-la. É incondicional, é imercida. Em 2 Coríntios, verso 12, verso 9, o Senhor disse ao apóstolo Paulo: a minha graça é suficiente. E nessa noite, queridos, o Senhor também fala aos nossos corações. Nessa noite o Senhor fala ao teu coração: minha graça é suficiente para te restaurar. Minha graça é suficiente para te reerguer. A minha graça é suficiente para te levantar. A minha graça é suficiente para te perdoar. Hebreus capítulo 4, verso 16. Afirma a palavra do Senhor: aproximemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. A graça para os caídos. Eu não sei como está o seu coração hoje, eu não sei como você se encontra, eu não sei quantas vezes você caiu, não sei quantas vezes você fraquejou. Talvez haja irmãos aqui hoje que estejam se sentindo fracassados enquanto sua vida com Deus, enquanto discípulos, e até mesmo no que diz respeito à sua vida ministerial. Mas eu quero te relembrar nessa noite, meu irmão, que não é por você, mas é pela graça de Deus. O poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Nós somos verdadeiramente fracos, mas Deus é verdadeiramente forte. A graça, a restauração, a renovo. E é lindo, amados, o verso 18 ao 19. O Senhor, Ele vai confirmar a honra de Pedro ser um discípulo, um apóstolo. E Jesus também vai lhe falar sobre outra primazia que ele fora designado. A honra de ser mártir. Pedro, que agora dizia para o Senhor: Senhor, tu sabes que eu gosto de ti, tu sabes que eu não estou pronto para morrer pelo Senhor. É capacitado por Deus a morrer pelo Senhor. Segundo historiadores, Pedro, amados, aproximadamente no ano de 68 depois de Cristo, durante o final do governo de Nero, ele é preso, julgado, condenado à morte e morte de cruz. Mas Pedro não se sentia digno de morrer à semelhança do Senhor Jesus. E então ele pede: me crucifiquem de cabeça para baixo. Não sou digno de morrer à semelhança de Jesus. Jesus, no verso 22, diz: segue-me tu. Aqui, literalmente, Jesus falava: continua a seguir-me, Pedro. Jesus não promete para Pedro fama, sucesso, prosperidade, mas promete para ele o martírio. E aqui está o projeto do discipulado: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A cruz precede a coroa, o sofrimento precede a glória. Eu queria que você fechasse seus olhos nesse momento, meu querido, e refletisse um pouco acerca da sua vida com Deus.